Olá meus amigos, espero que vocês todos estejam bem. Espero que o áudio deste vídeo esteja minimamente razoável. Estou em outro lugar, estou num lugar que está com eco ainda, porque faltam algumas coisas aqui e a iluminação não está assim 100% boa, né? Mas o importante não é nem você olhar minha cara aqui, o importante é você olhar o material que está aqui, né? Olhar as anotações aqui de aula. Então a gente vai olhar agora, a gente está na resolução 1364 do Ministério Público de São Paulo, a gente está falando aqui dos direitos das vítimas. Então, com relação aos direitos das vítimas, a gente está no artigo 17. Ó. Antes de qualquer coisa, acho que é importante que você tenha em mente que o direito penal em si, todo o processo penal, o direito penal, eles foram construídos para dar garantias para a pessoa que está sendo investigada, para que ela possa se defender corretamente. Então, por vezes, é por isso que você ouve, né, falar pessoas do povo, né, dizendo, olha, tais pessoas são advogados de bandidos, etc. E tal. Eu nem entro nesse mérito, porque isso está errado. Por quê? Porque o direito penal em si, ele foi criado com o objetivo de você ter um processo correto contra as pessoas. Então as pessoas precisam ser processadas corretamente. Pois bem, só que algumas pessoas se esquecem, e esse é o ponto, de que de um lado você tem o cara que cometeu o crime, que tem todos os direitos assegurados pela Constituição. Mas é importante que você se lembre que as vítimas dos crimes também têm o direito de ser protegidas, porque isso por vezes você não ouve dos advogados. Sou advogado, atuo sim na área criminal, mas existe uma coisa com a qual eu não brinco, que é o sentimento, a sensação ruim que as vítimas de crimes têm, né? O meu trabalho como advogado é fazer a defesa dentro da lei, sem inventar nada, sem esqueminha, sem nada, fazendo a defesa dentro da lei. Só que as vítimas dos crimes têm direitos também, direitos de serem protegidas. E é isso que está aqui na resolução agora. O membro do Ministério Público que preside o procedimento investigatório criminal esclarecerá a vítima sobre seus direitos materiais e processuais. Aqui, direitos materiais, eu não quero me aprofundar muito com você, mas são direitos com relação à parte do direito civil. Então, indenizações, direito penal, por exemplo, o direito de representar contra o autor do crime e assim por diante. Tá? Você não precisa guardar isso, eu só quero que você guarde aqui direitos materiais, tem relação com tudo que é o próprio direito. Então, por exemplo, você tem o processo civil, é o direito processual civil. O direito civil é o direito material que se relaciona a essa área civil. Direito penal é a parte material, direito processual é o processo penal e assim por diante. Mas o que você precisa entender aqui? Então, que a vítima vai ser informada sobre os seus direitos materiais e processuais, devendo tomar todas as medidas necessárias para a preservação dos seus direitos. Então, o membro do MP, olha que coisa, o promotor de justiça é quem vai buscar a preservação dos direitos da vítima, tá? Então, ó, esclarecerá a vítima. Esclarecerá a vítima. Então, deve tomar todas as medidas para a preservação dos seus direitos, para a reparação de eventuais danos por ela sofridos e a preservação da intimidade, vida privada, honra e imagem. Então, aqui, uma coisa também importante é reparação de danos e preservação da sua vida, né? Da sua intimidade, da vida privada, honra, imagem. Por isso, inclusive, que o promotor de justiça, em alguns casos, ele decreta fundamentadamente o sigilo no PIC, porque pode ter alguma coisa ali que esteja violando a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem da vítima. Então, para proteger a vítima, o promotor pode fazer isso, tá? Então, ele pode e deve fazer isso, né? Então, isso é o que diz o artigo 17. Parágrafo 1º diz assim: o membro do MP velará aqui é cuidará, tá? Cuidará, terá atenção pela segurança de vítimas, testemunhas e colaboradores que sofrerem ameaça ou que, de modo concreto, estejam suscetíveis a sofrer intimidação por parte dos acusados, parentes destes ou pessoas a seu mando, podendo inclusive requisitar proteção policial em seu favor. Então aqui uma coisa importante, né? Vítimas, testemunhas e colaboradores
Colaboradores quem são? São, por vezes, as pessoas que vão fazer delação, né? Então esses são os colaboradores. Vítima é a pessoa que sofreu o crime. Testemunha é a pessoa que presenciou o crime. Colaborador é alguém que também estava na cena do crime, mas que agora quer ajudar, né? Então você já ouviu falar da delação premiada, por exemplo, que é um cara que estava no meio do esquema e está dedurando as outras pessoas. Então essas pessoas que forem ameaçadas ou que estejam suscetíveis, estejam sujeitas a sofrer intimidação por parte dos acusados ou ainda dos parentes dos acusados. Então, às vezes é a irmã, a mãe, o tio, o pai, o filho da pessoa que está sendo investigada, né? Então, existe essa intimidação por parte do acusado, do seu parente, ou ainda pessoas a seu mando. Então, uma pessoa que não é parente, mas é um cara ali da quadrilha que faz o serviço sujo. Então, nesse caso, o promotor vai cuidar para que as pessoas sejam protegidas, para que vítima do crime, para que quem testemunhou o crime, para quem colaborou com a apuração do crime, essas pessoas devem ser protegidas. Inclusive, o membro do MP pode requisitar proteção policial em seu favor. Tá? Então, 2 pontos importantes aqui. Em primeiro lugar, o membro do MP vai orientar a vítima dos seus direitos materiais e direitos processuais. Lembrando aqui que direitos materiais têm a ver com direito civil, por exemplo, uma indenização, etc. e tal. Também direito penal, por exemplo, uma questão sobre em quanto tempo, por exemplo, a vítima, o acusado do crime poderia ser punido. Então, olha, a pessoa que pode ter uma pena de tantos anos, olha, essa pena vai caducar em tanto tempo, vai prescrever em tanto tempo. Tudo isso o MP informa para a vítima, também informa os direitos processuais. Só a título de informação, professor, que direitos processuais poderiam existir? Um dos direitos processuais, sabe qual é? É um que está lá no Código de Processo Penal, de que a vítima vai ser avisada quando o criminoso sair da cadeia. Então essa é uma possibilidade, tá? Então isso também é uma hipótese aqui de direitos processuais que a vítima tem. Exemplo, ser comunicada quando o criminoso sair da cadeia, tá? Então, só a título de exemplo, isso está lá no Código de Processo Penal, por isso que é o direito processual. Preservação de direitos, reparação de danos, né? Então também bem interessante, e preservação da sua vida, né? Da sua intimidade, vida privada, honra e imagem. E aí no parágrafo 1º foi o que a gente disse, que tanto vítima, testemunhas, colaboradores, essas pessoas, se estiverem sendo ameaçadas ou se elas estiverem suscetíveis, se elas estiverem sujeitas a sofrer intimidação por parte de acusados, por parte dos parentes desses acusados, ou ainda pessoas que vão trabalhar ali a mando desses acusados, os paus mandados, né, que é um nome que você conhece bem, isso é o tipo de ameaça, é um tipo de ameaça, por vezes, muito clara, né? Muito explícita, né? Intimidação. Então, sabe aquela coisa de começar, o cara não vai lá na porta da casa da vítima, mas manda um capanga dele lá para fazer o serviço sujo, para passar lá na frente da casa, ficar cantando pneu na frente da casa, bate no portão, esse tipo de coisa, né? Então, isso tudo pode sim ser o objeto de atuação do membro do MP. Para quê? Para requisitar proteção policial a favor dessas pessoas. Tá? O membro do MP, parágrafo 2º, o membro do MP que preside o procedimento investigatório criminal, no curso da investigação ou mesmo após o ajuizamento da ação penal, deverá providenciar o encaminhamento da vítima ou de testemunhas, caso presentes os pressupostos legais, para inclusão em programa de proteção de assistência a vítimas e testemunhas ameaçadas, ou em programa de proteção a crianças e adolescentes ameaçados, conforme o caso. Então veja só, existe uma lei que protege testemunhas, só para que você entenda, tá? Existe uma lei que não é aqui, a gente está tratando de uma resolução dentro do MP, né? Mas quero que você entenda. Existe uma lei que protege vítimas e testemunhas de crimes. É possível até mesmo mudar o nome das vítimas ou testemunhas. Tá? Tem várias indicações do que pode acontecer, né?
existe uma lei que trata sobre isso. Nem sei se essa lei não poderia também estar no seu concurso para oficial de promotoria. Por enquanto eu não vou tratar dela, mas se for o caso, se isso estiver no edital, eu trato dessa lei com vocês. Qual é o ponto importante? Essa lei que protege vítimas e testemunhas dos crimes, essa lei ela indica que as vítimas ou testemunhas podem ter vários direitos, entre eles, por exemplo, até mesmo mudar o nome. Existe lá uma indicação de que elas também podem ter um acompanhamento policial, tem um programa psicológico também para acompanhar essas pessoas. Então tudo isso para quê? Para que essas pessoas que estão sendo traumatizadas por conta de uma ação criminosa, para que essas pessoas sejam preservadas, para que elas sejam protegidas. Tá? Isso pode acontecer durante o pique, tá? Ó, durante o pique, então durante a investigação, ou mesmo após o ajuizamento da ação penal. Então quando o pique já terminou e o promotor iniciou a ação penal contra o criminoso. Tá? Então nessas situações o membro do MP pode, e ele, na verdade aqui existe a indicação de que ele deverá providenciar o encaminhamento da vítima ou de testemunhas, se estiverem presentes os pressupostos legais. O que é isso? É a própria pessoa pedir, a pessoa indicar que ela está sendo ameaçada de um grau com uma intensidade muito grande e assim por diante. Tá? E também pode ser que essas pessoas, em vez de serem colocadas no programa de proteção de assistência a vítimas e testemunhas, também pode ser que haja crianças ali e adolescentes ameaçados. Então pensa que a vítima é uma criança, que a vítima do crime é um adolescente, tá? Ou a testemunha do crime é uma criança, a testemunha é um adolescente. Neste caso existe um programa especial também, isso existe uma menção disso lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, existe uma lei também que trata sobre isso, sobre proteção para essas crianças, para esses adolescentes. Tá? Então, conforme o caso, se for uma pessoa maior, vai ser um programa de proteção a vítimas e testemunhas. Se for uma pessoa menor, aí a gente poderia estar diante da proteção a crianças e adolescentes ameaçados. Tá? Parágrafo 3º diz assim: em caso de medidas de proteção ao investigado, às vítimas, aqui faltou um acento, hein? Um acento, uma crase aqui. Então, olha só, em caso de medidas de proteção ao investigado, às vítimas e testemunhas, então você pode ter uma situação em que quem está sendo protegido é o investigado. Porque pensa o seguinte, o cara é membro de uma facção e ele está sendo investigado, mas existe uma facção rival que quer matá-lo. Então, neste caso de medidas de proteção ao investigado, às vítimas e às testemunhas, o membro do MP vai observar a tramitação prioritária do feito. Ou seja, vai dar prioridade para o andamento disso, para que isso realmente ande mais rápido. Bem como providenciará, se o caso, a oitiva antecipada dessas pessoas ou pedirá a antecipação dessa oitiva em juízo. Então, olha só. Se o investigado, as vítimas ou as testemunhas estiverem em algum programa de proteção por meio de medidas de proteção. Professor, mas é estranho, né? Porque aqui em cima fala de proteção às vítimas e testemunhas. Como é que o investigado pode ser, também protegido? Existe essa possibilidade, né? Às vezes o cara, ele está valendo mais vivo do que morto, né? Então vamos deixar esse cara vivo, né? Então, se o investigado, as vítimas e testemunhas estiverem em algum programa de proteção por meio de medidas de proteção, o promotor dará andamento prioritário ao PIC. E, se for o caso, adiantará a escuta, a oitiva dessas pessoas na promotoria, ou mesmo pedirá que tais pessoas sejam ouvidas antecipadamente em juízo, tá? Principalmente se houver um risco muito grande de a pessoa morrer, né? Então, neste caso, é preferível que já se tenha essa
essa oitiva antecipada dessas pessoas na promotoria. Eu vou até colocar aqui entre parênteses, na promotoria. Ou o promotor vai pedir que essas pessoas sejam ouvidas em juízo. Em juízo é no Poder Judiciário mesmo, tá? Então existem lá medidas que o promotor pode promover para que essa pessoa já seja ouvida. Então ele pode tentar ver se consegue ouvir de imediato essa pessoa na promotoria, uma dessas pessoas aqui que estão em medidas de proteção, ou então vai pedir ao juiz para que essa pessoa já seja ouvida em juízo, tá? Parágrafo 4º. O membro do MP que preside o procedimento investigatório criminal providenciará o encaminhamento da vítima e outras pessoas atingidas pela prática do crime à rede de assistência. Então, mais uma vez, a necessidade de você entender que existe sim, é uma mentira quando as pessoas dizem que o Estado só se preocupa com o direito dos bandidos, dos criminosos, tal. Muito pelo contrário, existem vários programas também para tentar colocar a cabeça dessa vítima no lugar, ou pessoas atingidas. Então pensa que houve um homicídio, então o cara morreu, ok, mas a família foi atingida também por aquilo, né? Então é necessário que, neste caso, exista uma colocação, um encaminhamento dessas pessoas, vítimas e outras pessoas atingidas pelo crime, para uma rede de assistência, para atendimento multidisciplinar, especialmente nas áreas psicossocial, então atendimento multidisciplinar de vários profissionais, especialmente nas áreas psicossocial, assistência jurídica e saúde. Então, neste caso, a assistência psicossocial, então psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, assistência jurídica, então pode ser encaminhado para a OAB, para a Defensoria Pública e assim por diante, e assistência à saúde também, tá? E aí quem vai pagar as expensas significa as custas de quem? Do ofensor, ou seja, do criminoso, ou do Estado, tá? Aí o que a prática revela é que geralmente quem paga tudo isso é o Estado, e depois o Estado vai buscar esses valores do criminoso, né? Então, criminoso, além de você ter feito o crime, você está me dando um gasto. Por quê? Porque eu tenho que providenciar um atendimento psicossocial, assistência jurídica, assistência à saúde dessas pessoas que você vitimou, né? Então, por isso, a necessidade aqui de pagamento. Primeiro, a própria norma diz as expensas ou as custas do ofensor ou do Estado, tá? Parágrafo 5º, nos procedimentos de acolhimento, oitiva e atenção à vítima, então procedimentos de acolhimento, oitiva e atenção à vítima, o membro do MP diligenciará, ou seja, tomará as providências, diligenciar é isso, né? Tomará as devidas providências para que a ela quem? A vítima, né? Para que a ela seja assegurada a possibilidade de prestar declarações e informações em geral, eventualmente sugerir diligências, indicar meios de prova e deduzir alegações que deverão ser avaliadas fundamentadamente pelo Ministério Público. Então aqui existe, se eu fosse traduzir tudo isso aqui para você, seria o seguinte: a vítima será ouvida e tudo que ela falar deve ser levado em conta para providências por parte do promotor de justiça. Que deverá avaliar tudo que foi falado pela vítima, inclusive pedidos para investigações, e decidirá tudo de modo fundamentado, tá? Então, se eu fosse traduzir, é basicamente isso, ó. A vítima vai ser ouvida e tudo que ela falar deve ser levado em conta para providências por parte do promotor de justiça. E o promotor deve avaliar tudo que foi falado pela vítima e decidirá tudo de modo fundamentado. Então é isso que está dizendo aqui o parágrafo 5º. Nos procedimentos de acolhimento, oitiva e atenção à vítima, o membro do MP diligenciará, então vai tomar as providências para que seja assegurada a possibilidade de a vítima prestar declarações e informações, eventualmente sugerir diligências. Então aqui
seriam medidas que poderiam ser tomadas. Então a vítima é ouvida e a vítima diz o seguinte: ó, mas se vocês forem na casa de tal pessoa, vocês vão encontrar tal coisa. Então isso seria uma possibilidade. Indicar meios de prova. Então diz o seguinte: ó, se você chamar tal pessoa para ser ouvida, ela vai confirmar isso. Então indicar uma testemunha, por exemplo, para ser ouvida, e também deduzir alegações. A vítima pode dizer o que ela acha sobre aquilo, né, o motivo pelo qual tudo aquilo aconteceu, e aí, claro, o promotor vai pegar tudo aquilo e vai avaliar. E para fazer essa avaliação ele deve justificar, fundamentar. Tá bom? Isso é o que diz o parágrafo 5º. Parágrafo 6º. Os procedimentos previstos nesse artigo poderão ser estendidos aos familiares da vítima, o que também tem muito sentido, né? Porque numa situação como essas, se existe também como vítimas indiretas do crime os parentes da vítima, os familiares da vítima, é claro que essas pessoas também devem sim ser alvo de essas medidas, né, de serem ouvidas, de poderem falar o que pensam sobre isso e tal. Então é claro, você vai perceber que os promotores, quando instauram PIC e eles realmente querem ouvir o que as vítimas têm a dizer, a única coisa é a seguinte: o promotor por vezes vai ouvir essa pessoa e vai perceber se essa pessoa está falando coisas dentro daquele assunto ou não. Às vezes a pessoa está até fugindo do tema, está levantando outras situações. Tudo isso vai ser falado, vai ser ouvido, mas o promotor vai levar em consideração o que ele entender que é importante para a apuração, para a investigação do que está sendo tratado aqui no PIC. Tá? Então isso é bastante importante. Tá? Deixa eu só conferir aqui. Parágrafo 7º. O membro do Ministério Público deverá diligenciar para a comunicação da vítima ou, na ausência desta, dos seus familiares, sobre o oferecimento da ação penal. Então, comunicação da vítima ou, na ausência da vítima, então, na impossibilidade de fazer essa comunicação, fazer a comunicação aos seus familiares, então, respectivos familiares, sobre o oferecimento da ação penal. O que é o oferecimento da ação penal? É o Ministério Público, quando iniciar o processo criminal contra o investigado, comunicará à vítima ou seus familiares. Tá? Isso é iniciar o processo criminal contra o investigado, é oferecimento da ação penal. É um outro nome, né? É um nome mais invocadinho, né? É um nome mais chique. Então é o seguinte: o promotor, se ele vai processar esse cara que está sendo investigado no PIC, ele vai comunicar a vítima e ele vai comunicar à família, se for o caso, né? Então essa é a ideia. Isso inclusive dialoga com aquilo que a gente falou no começo da aula, sobre o promotor esclarecer a vítima sobre direitos materiais ou direitos processuais. Então, por exemplo, aqui direitos processuais também poderia ser comunicar à vítima quando o processo criminal contra esse cara for começado, né? Então também é um reforço de tudo que a gente falou aqui no começo do artigo, né? Então essa é a ideia. Então neste caso aqui, o promotor de justiça vai comunicar: ó, escuta aqui, a gente estava fazendo aquela investigação e agora eu comecei o processo criminal contra essa pessoa. Então isso vai ser avisado para a vítima ou para seus familiares. Tá? Parágrafo 8º. Nas investigações que apurem notícia de violência manifestada por agentes públicos em desfavor de vítimas negras, olha que coisa, hein? Então aqui a gente está falando de um caso de investigação de agentes públicos, policiais, seja lá quem for, que agrediram pessoas negras em atenção ao disposto no artigo 53 da Lei 12.288, sabe que lei é essa? É o Estatuto da Igualdade Racial. O membro do Ministério Público, a pessoa fala, né, só parênteses, né, a pessoa fala: mas por que precisa ter um Estatuto da Igualdade Racial se todo mundo é igual? E não é, gente. Não é, infelizmente. Gostaria que fosse, né, mas você entra num banco e você é um pouquinho mais escuro, né, você é um pouquinho mais encardidinho de pele, você sabe quem é pardo, quem é negro, preto. Preto é um nome certo de falar também, viu? Não é um nome pejorativo não. Quem é preto ou pardo sabe muito bem
que sim, existe discriminação e sabe sim que é necessário que todo mundo tenha atenção com isso, para que isso nunca mais um dia seja alvo de qualquer tipo de questionamento, né? Os judeus, depois do Holocausto nazista, eles tinham uma frase, e tem uma frase até hoje, que é nunca mais, né? É uma frase que ecoa para todos eles, no sentido de que nunca mais nós vamos deixar que isso aconteça. Nunca mais. E a mesma coisa é o que existe de necessidade para que também as pessoas negras elas se unam e digam nunca mais. Que nunca mais esse tipo de coisa aconteça com tantas pessoas que morrem, as balas perdidas só encontram os corpos de pessoas negras, enfim, né? A gente sabe, não vou nem entrar em maiores detalhes aqui, todo mundo está cansado de saber sobre isso. Então, neste caso, por conta do Estatuto da Igualdade Racial, se quem estiver cometendo crime contra vítimas negras for agentes públicos, e aqui entenda, servidores do Estado, né, o membro do MP deve levar em consideração, para além da configuração típico penal, ou seja, para além de verificar o crime, eu vou traduzir aqui, né, para além da existência de crime, seria um outro jeito de falar isso, eventual hipótese de violência sistêmica, estrutural, moral, psicológica, entre outras, para fins de encaminhamentos previstos neste artigo. Então veja que coisa, né? Se o PIC foi instaurado para apurar violência contra vítima negra que foi praticada por agentes públicos, o promotor também deve verificar a necessidade de encaminhamento a equipes multidisciplinares para atendimento dessa vítima, tá? Então isso é um ponto também bastante relevante. Eu falo essas coisas, né? Às vezes a pessoa, eu às vezes vejo comentário aqui no vídeo assim, você, professor, você é de esquerda, você é isso, você é aquilo. Por favor, né, gente? Não tem nada a ver com esquerda, com nada disso. Eu estou dizendo de direitos humanos. É tão simples quanto isso, né? Então, teve um cara até que colocou assim, uma moça, não sei, grita aí Lula livre, meu Deus, né? Peraí também, né? Mas, enfim, tem gente que confunde as estações aí, né? Mas olha só, o ponto importante aqui é que quando eu falo esse tipo de coisa, é importante porque você vai trabalhar numa instituição que sim, tem muitas pessoas que são esses agentes públicos, que de certo modo perpetuam alguns tipos de preconceitos, sim, mas existe uma grande esmagadora maioria de pessoas que está preocupada sim com a proteção das minorias, e por vezes não é só minoria na quantidade de pessoas, às vezes a minoria é uma minoria de voz, né? É uma minoria no sentido de pessoas que não podem falar ou que são o último que fala e o primeiro que apanha. Você já ouviu essa expressão, né? Então esse é o ponto. Então a instituição sim é muito preocupada com isso, o Ministério Público é muito preocupado com isso, tá? Embora tenha uns malucos lá também, todo lugar tem maluco, mas em geral, as pessoas são sim muito preocupadas. Para finalizar, a criança ou adolescente, vítima ou testemunha de crime, será resguardado de qualquer contato, ainda que visual, com o suposto autor investigado ou acusado, ou com outra pessoa que represente ameaça, coação ou constrangimento, devendo a sua oitiva observar o disposto na Lei 13.431. Então aqui é importante que não se pode submeter a criança ou adolescente a qualquer forma de contato, mesmo que visual, com quem cometeu o crime. Porque a criança ou adolescente precisam apagar a imagem dessa pessoa da memória deles, tá? Então aqui, quando forem ouvidas, deverão se submeter a um atendimento especializado
chamado de escuta especial, tá? É uma das formas. A Lei 13.431 fala sobre isso, tá? Então existe a escuta, aliás, escuta especializada e depoimento especial, tá? São os nomes que não serão perguntados para você nada disso, mas apenas quero que você entenda que você poderia ter uma questão na sua prova dizendo que a criança e adolescente poderiam estar na mesma sala de audiência dessas pessoas, poderia estar junto lá na promotoria, tanto a criança ou adolescente como esse cara ou alguém que pode representar algum tipo de ameaça à criança ou adolescente. Não pode. Então será resguardado aqui, é protegido, tá? De qualquer contato. Então será resguardado de qualquer contato, ainda que visual, contra o suposto autor do crime, né, investigado ou acusado, ou com outra pessoa que represente ameaça, coação ou constrangimento, tá? Então não é possível, isso aqui, de novo, poderia ser uma questão de prova, dizendo o seguinte: existe uma investigação de um crime feito pelo Ministério Público através do PIC. Uma das vítimas é uma criança, ou uma das testemunhas é a criança, ou um adolescente. Essa criança e adolescente pode ficar na mesma sala do que o investigado, do que o suposto criminoso? Não podem, porque é proibido ter qualquer contato, ainda que seja contato visual, tá bom? Então a gente finaliza aqui o artigo 17, a gente volta ainda em outros vídeos. Peço de novo desculpas aqui a você, se porventura o som não ficou 100%, se não ficou exatamente do jeito que costuma ser, mas é uma coisa que nós estamos consertando. Mas existe também uma frase que eu quero que você se recorde, que é a de que o feito é melhor do que o perfeito. É melhor eu fazer a aula e já te passar esse conhecimento do que eu esperar o momento perfeito de fazer e você ficar sem a aula. Você viu que já está no site do MP a notícia do concurso. O concurso deve sair muito em breve. Reafirmo aqui para você que você deve pegar todas as aulas que eu já coloquei aqui nas playlists e reassisti-las ou assisti-las. Além disso, convido você para entrar no Base Jurídica. Até o dia 31, a pessoa pode entrar também no plano mensal. Depois a gente só vai ter o plano anual. Atualmente a gente já tem o plano anual e plano mensal. Se você quiser já entrar para o plano anual, você ganhará perto da prova a super revisão. Eu colocarei lá na área de membros tudo que for falado sobre a super revisão, tá? Essa super revisão depois vai ser vendida também separadamente, mas eu aconselho muito você que, se você puder, que você entre. O valor é realmente bem baixinho, R$20 por mês no plano anual, com uma observação, né? Também quero fazer essa observação aqui, porque eu tive um problema, né? As pessoas desonestas, elas são a exceção, tá? Mas eu preciso dizer aqui com muita clareza que eu peguei um caso essa semana de uma pessoa que entrou no plano mensal, nem foi no plano anual, baixou todas as aulas e depois pediu reembolso, né? Então veja o nível de ingratidão das pessoas, né? Então a pessoa, porque ela podia simplesmente ter olhado aquilo e falar: não gostei, tá tudo bem, ninguém é obrigado a gostar, né? Muito embora as pessoas que estejam lá estejam gostando, né? O que eu faço é colocar toda semana vídeos novos, coloco questões, então tem todo um contexto ali. E a pessoa até disse o seguinte: não, eu achei que ia ter mais coisas do que aquilo que tem no YouTube. Não, isso nunca foi falado. O que vai ter lá são aulas que não estão no YouTube. Isso é uma verdade. Então, por exemplo, lá a gente tem aula sobre acordo de não persecução penal, que é o próximo assunto aqui, que eu vou tratar justamente lá dentro do Base Jurídica. A gente tem algumas aulas de aprofundamento, então tudo isso estará lá. Mas assim, aquilo que eu trouxe aqui, eu jamais disse que o conteúdo lá do Base Jurídica seria maior do que o conteúdo aqui, não. É um conteúdo diferente, mas que se une, que se junta àquilo que é trazido aqui de graça no YouTube, além das anotações. Só pelas anotações eu já entraria. Se eu estivesse vendo uma situação como essas, de um professor que faz a apostila aqui, as anotações, basicamente ao vivo aqui na minha frente, né? Se eu estivesse vendo isso, eu entraria, ainda que seja para ter acesso às anotações, mas não com malandragem, né? Não baixando todas as anotações e depois pedindo reembolso. Por quê? Porque eu vou devolver o dinheiro e ele não vai devolver os arquivos que ele baixou, né? Então, por favor, não seja esse cuzão, tá? Desculpa falar, mas eu preciso dizer com todas essas palavras, tá? Não seja esse espertão, esse desonesto. Até porque, na minha vida de professor para concurso e também na minha vida como estudante,
eu posso dizer uma coisa para você: se você compra coisa pirata, você não será aprovado. Se você trapaceia, você não será aprovado. Fique tranquilo com relação a isso. Fique absolutamente tranquilo, não precisa ter nenhum receio. Eu estou te dando aqui uma palavra de certeza. Se você é trapaceiro, você não vai passar no concurso nunca, tá? Porque não, tá? Eu estou falando, tá bom? Então, por favor, se você quiser entrar, entre. Eu sempre falo aqui, né? Esse valor, claro, ajuda o professor também. Então, não vejo por que eu não dizer isso com todas as letras, tá? Então, é claro que eu invisto aqui o meu tempo também para fazer as aulas aqui da melhor forma possível, da forma como eu consigo fazer, até hoje, não estando nas condições mais perfeitas, né? E sempre, como eu disse, feito é melhor do que perfeito, é melhor fazer do que esperar o momento certo para fazer, é melhor fazer já. Então fico realmente aqui muito agradecido a você que está aqui e convidando você a entrar para o Base Jurídica, mas sem entrar para ficar, tá bom? Fico muito agradecido, eu volto em tantos outros vídeos, sim, porque eu adoro estar aqui. Tchau!